Quando a gente fala de variáveis aleatórias, também é importante que a gente consiga descrevê-las por meio de suas propriedades. E a verdade é que a gente já viu as propriedades de variáveis aleatórias, mas a gente viu com uma definição um pouco diferente, né? Então, a primeira propriedade que a gente trabalha é a expectativa. E a expectativa, a definição matemática dela é a soma do produto de cada probabilidade de saída com seu respectivo valor. Ou seja, é o valor médio esperado de uma experiência se ela for repetida múltiplas vezes. O que é isso? É a média. Então, a expectativa, no caso, quando a gente calcula a média, por exemplo, a média do IDEB, a gente está assumindo que a probabilidade de uma escola ter um IDEB X é igual, né, em todos os conjuntos. Então, a média dos IDEBs vai me dar a expectativa da variável aleatória, que seria a nota do IDEB, por exemplo. Mas a definição formal, e isso aqui é a definição formal de uma variável discreta, porque a variável contínua é uma integral, então decidi deixar a variável discreta aqui, é o produto entre o valor da variável x e a probabilidade da variável x. Por exemplo, se isso aqui fosse o lançamento de dado, seria 1 vezes 1 sexto, 2 vezes 1 sexto, 3 vezes 1 sexto, 4 vezes 1 sexto, 5 vezes 1 sexto, 6 vezes 1 sexto. Isso aqui tudo somado, isso me daria o valor de expectativa, que nesse caso, a expectativa da variável aleatória que é lançar os dados é o valor 3. Né? A variância, por outro lado, é a expectativa do desvio quadrado de uma variável aleatória. Então, é o quanto que eu espero, qual é a média esperada de desvio do valor que uma variável aleatória qualquer pode tomar com relação ao seu valor esperado, que é a própria variância que a gente já tinha visto e calculado anteriormente na aula de estatística de análise descritiva, né? E aqui, a única mudança na definição é que a definição agora passa a ter, primeiro, inclui esse valor de expectativa, como ele está definido aqui, e outra, é a expectativa do desvio quadrado. Né? Então, essa fórmula aqui, eu vou aplicar de novo, tendo as probabilidades esperadas desse desvio. Mas agora, entrando num cálculo, ou numa definição, que talvez a gente não tenha, não é talvez, a gente definitivamente não entrou, mas também é importante, é a definição de momentos da distribuição. E o momento da distribuição é uma função que mede a forma do gráfico de uma função. Então, ela tenta medir, por exemplo, e a gente vai ver alguns momentos de distribuição aqui, se ele é desviado para a esquerda, desviado para a direita, se ele é mais achatado ou menos. E a maneira como o momento de distribuição tenta medir esse valor é com uma definição muito parecida com variância. Porque se a gente pensar, a variância mede o quão dispersa é uma distribuição. Então, na prática, ele mede também qual que é essa forma do gráfico da função. E o momento de distribuição, a definição dele vai ser justamente o desvio da variável aleatória, a expectativa do desvio da variável aleatória com relação ao valor de média, ele elevado a uma determinada potência. E essa potência é justamente o que define o momento da distribuição. Então, eu tenho o primeiro momento da distribuição, seria a expectativa normalizada, né, digamos. O segundo momento da distribuição é a variância. O terceiro momento é a simetria, o quarto é a curtose. E a gente também define o momento normalizado como sendo esse mesmo momento de distribuição, só que aqui a gente divide o valor do momento pelo valor nesse caso aqui, do desvio padrão, né? Que aqui é a variância, a raiz da variância. Isso aqui sempre elevado a n. Então, como eu posso pegar o momento da distribuição? Então, vamos pegar aqui a minha base de DM, eu vou filtrar para o ano de 2019 e vou pegar os valores de DBI, vou dropar nulos. Então, vou chamar isso aqui de DEB, isso aqui nesse caso vai ser uma série de dados, então eu posso pegar ideb.describe aqui, e aí eu tenho, né, o que? Minha média, meu desvio padrão, mínimo, os quartis e o máximo, né? Aí eu posso vir aqui e chamar stats
ponto describe ideb. E a gente vai ver muito similar ao que a gente já viu, né, do meu describe. E por sinal, esse stats, ele é o, tá aqui no começo, from scipy.stats as stats, então ele é um submódulo do scipy. Voltando aqui. Então, veja que além da média, também aparece aqui a variância e o que a gente chama de skewness, ou assimetria, e kurtose. Vamos entender um pouco melhor esses dois caras aqui, que são justamente os momentos de distribuição que a gente quer olhar. Então, o que é a skewness, ou a assimetria? Ele é o terceiro momento da distribuição e ele mede o desvio, ou a quão para a direita ou para a esquerda o valor aleatório está com relação à média. E esse valor ele vai ser positivo, negativo ou zero, indefinido também pode ser, dependendo de para onde o topo da curva se desvia. Então a gente fala que a curva tem uma assimetria negativa, ou a distribuição da variável tem uma assimetria negativa se ele se desviar para a direita. E tem uma assimetria positiva se ele se desviar para a esquerda. Nesse caso, se a gente olhar a nossa simetria aqui, a gente está falando que a simetria é negativa. Portanto, a curva do IDEB se desvia para a direita. Então, se eu pegar aqui esse mesmo cara, vamos pegar o IDEB e der um ponto hist. Opa, ponto de interrogação não era o que eu queria. Porque a gente vai ver que a média do IDEB ele está aqui no 5.6. Que o 5.6 deve estar mais ou menos aqui. E a gente vê que o topo da minha distribuição, ele realmente está à direita do que seria o valor da média. Por isso que ele tem esse valor de assimetria negativa. Uma outra maneira de eu fazer esse cálculo da simetria é que eu pegar stats.skew. E colocar aqui o valor de deb e ele vai me calcular aquele mesmo valor. A outra medida que é importante é a medida da kurtose, ou kurtosis, que está aqui. E a medida da kurtose, ele mede o achatamento da curva, que também é, aqui no cálculo, o quarto momento normalizado da distribuição. E ele mede justamente, né, esse achatamento que a gente fala, o achatamento com relação ao que seria a curva normal. Então a gente fala que ele tem uma determinada distribuição, tem kurtose negativa, se o valor for mais achatado, e tem kurtose positiva se ele tiver um formato de pico maior com relação a uma curva normal aqui no centro. Tá? Então, se a gente calcular a nossa kurtose, e eu posso fazer isso aqui com stats.kurtoses, e aqui eu vou colocar o nosso IDEB, kurtose, vou colocar o IDEB, ele tem valor negativo, o que significa que a minha curva é mais achatado do que seria esperado para uma curva normal. Uma outra maneira da gente ver esse mesmo valor, vou pegar esse cara aqui, por exemplo, para uma curva que tem formato completamente diferente, colocar aqui histograma, e aí aqui eu vou trocar por QT desktop aluno. Então a gente sabe que esse cara tem uma curva totalmente diferente, né? Ele tem uma curva quase exponencial decrescente, que a gente chamaria. Se eu chamar aqui stats.kurtoses, você vê que ele vai ter um valor, o que você esperaria, né? Um valor extremamente positivo ou um valor extremamente negativo. Nesse caso, aqui ele deu um não definido porque faltou colocar um drop NA. Nesse caso, ele tem um valor extremamente positivo, por quê? Porque ele tem um pico muito, muito acentuado. Tá? Então é por isso que a gente fala que ele tem kurtose positiva. E a kurtose tem uma formulação alternativa, né, que é essa formulação aqui, que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, dividido por 2 vezes a diferença entre o percentil de 90% e o percentil de 10%. E essa formulação alternativa aqui me permite calcular a kurtose e definir a curva da kurtose com nomes específicos de acordo com esse valor. Então, se esse valor aqui dessa conta me der um valor igual a 0,0
263, a gente fala que a curva é mesocúrtica, que é muito próxima de uma normal. Se ela tiver um valor maior do que 0.263, a gente fala que ela é platicúrtica, ou seja, ela tem o formato achatado. E se for menor do que 0.263, a gente fala que ela tem o formato leptocúrtica, ou seja, ela tem um pico maior. Se a gente pegar o nosso IDEB, que ele tinha uma curtose negativa, segundo a nossa definição da estatística, e eu pegar aqui, ponto quantile 0.75 menos, e aí eu vou ter que repetir esse cara algumas vezes, quantile dividido por 2 vezes quantile menos quantile, vou colocar esse cara aqui entre parênteses, e aqui é 0,75 menos 0,25, aqui é 0,90 menos 0,10. A gente vai ver que ele tem um valor de 0,275, que é um valor que é maior do que 263, portanto ele é platicúrtica, ou seja, achatado, que é a mesma coisa que falar que o quarto momento de distribuição, ou a curtose, tem um valor negativo.